Olá, espero encontrar todos bem, na medida do possível, né? Quem não me conhece, meu nome é Karina, eu sou enfermeira, especialista em saúde mental, sou coordenadora e docente do curso de enfermagem da faculdade em Anguera e sou membro da Igreja Presbiteriana Central aqui de Limeira. Eu queria bater um papo com vocês hoje sobre ansiedade, depressão, crise do pânico e outras doenças mentais que têm nos atingido durante essa pandemia. Mas eu não queria me pautar apenas na parte técnica, na parte fisiológica. Eu gostaria também de me pautar um pouco na nossa fé. E quando eu digo fé, eu não estou me dirigindo e não estou me relacionando a nenhuma religião específica. Quando eu digo fé, eu estou dizendo: nós somos um ser que cremos que existe um Deus, que tudo pode, que tudo vê e que nada, absolutamente nada, foge ao controle das mãos dele, mesmo que nós achemos que foge. Porque muitas pessoas podem estar pensando: como é que você pode dizer que não foge da mão de Deus e nós estamos vivendo essa calamidade com tantas mortes, com tantas coisas? Deus tem um propósito para tudo isso, tá? Então, infelizmente, hoje nós estamos chegando a quase 120 dias de reclusão e de isolamento social, né? Nós nunca passamos por isso e nunca imaginamos na nossa vida que poderíamos chegar a passar por uma situação dessa, né? Sempre tivemos o nosso trabalho, sempre tivemos o nosso dia a dia, as nossas rotinas, os nossos amigos, né? As nossas festas. E hoje simplesmente tudo isso cessou. Nós não podemos fazer mais absolutamente nada. Aí, como é que eu posso querer que uma pessoa fique emocionalmente bem, sendo que tudo isso foi tirado dela de uma hora para outra? Isso foi tirado de todos nós de uma hora para outra, né? Então, com certeza, fisiologicamente, nós adoecemos. Agora, né, já com quase 4 meses aí de pandemia, as pessoas estão adoecendo emocionalmente. O número de pessoas deprimidas, com crise de pânico, de ansiedade, tem dobrado. E aí, o que nós podemos fazer, né? Nós podemos simplesmente orientar, ir ao médico, né? Por quê? Porque foge das nossas mãos. Não está no nosso controle essa situação, esse vírus. Então, tudo que foge das nossas mãos é muito complicado. E nós temos medo do que nós não temos domínio, né? Então, pensem assim: as pessoas que estão reclusas dentro de casa, estão com medo, estão receosas do que podem acontecer. Imaginem aquelas que estão na linha de frente, atendendo amigos nossos, infelizmente familiares nossos, e que no dia a dia estão correndo o risco de se contaminar. E quantos óbitos nós já vimos desde o começo dessa pandemia? Aí, uma coisa que eu oriento e que eu converso muito: chegou um momento em que nós devemos desligar as televisões. Ah, mas eu vou ficar alheia do que está acontecendo no mundo? O que fala num telejornal hoje a não ser sobre Covid-19? Nada. Então ninguém vai ficar alheio a nada.
Vamos assistir um telejornal, um durante o dia, claro, para nos mantermos informados, mas não precisamos assistir o da manhã ou da hora do almoço, o Jornal Nacional, do outro canal. Para quê? Porque assim, quanto mais eu fico sabendo o número de pessoas que adoeceram, quanto mais eu fico sabendo o número de óbitos que estão ocorrendo, mais angustiado, mais desesperado eu fico e com isso o medo só aumenta, tá? Então agora não é hora de pânico, não é hora de desespero, é hora de confiança. E aí assim nós podemos confiar no nosso amigo, no médico que te deu o remédio? Podemos, mas qual é a nossa maior fonte de confiança? Se nós não confiarmos e não segurarmos na mão de Deus nesse momento, muitos de nós não vamos conseguir passar por essa fase sem adoecer, né? Então, por isso que eu disse que eu não queria me pautar só na física, né? Na nossa doença física, mas eu queria me pautar na nossa questão religiosa. Como é que está a nossa vida com Deus nesse momento de pandemia? Né? Será que nós buscamos mais a Deus ou será que nós estamos culpando Deus pelo que está acontecendo? Porque eu já ouvi falar assim, como é que você pode me dizer que Deus quer o nosso bem, sendo que já morreu mais de, sei lá, né, 70 mil pessoas, né? E aí tem um versículo na Bíblia que diz, né, que nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. E nenhum fio de cabelos cai sem que ele permita. Nada na nossa vida acontece sem a permissão do nosso Deus. E se isso aconteceu, se isso está acontecendo na nossa, né, no nosso planeta, na nossa nação, né, Deus tem um propósito. Muitas vezes é na hora do deserto, na hora da dor, que Deus fala: ei filho, acorda, eu tô aqui. Porque, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente lembra de Deus só na hora do aperto. Na hora que tudo tá bom, eu vou sair, eu vou me divertir, eu vou brincar, eu vou conversar com os meus amigos. E eu acabo esquecendo do meu compromisso com Deus, né? A questão da ansiedade, da depressão e da síndrome do pânico não é frescura, como muitos dizem, é doença, né? É falta de hormônio que nos dê a sensação de bem-estar, de alegria, e isso faz com que nós fiquemos mais depressivos, querendo ficar na cama, não querendo fazer nada, e nessa situação de pandemia piora. Por quê? Porque eu não posso, o amigo não pode ir lá na sua casa, pegar você, levar você passear, né? Ninguém pode fazer isso. Você tem que, infelizmente, ficar dentro da sua casa. E qual é a nossa preocupação como profissional da saúde? As pessoas, elas estão deixando que o pânico, que a depressão, que o desespero, que o medo tomem conta delas. E com isso elas se trancam no quarto e lá elas ficam. Muitas delas, pasmem vocês, mas muitas delas nem banho tomam, falam: não saí nem de casa hoje, não fui em lugar nenhum, por que eu vou tomar banho? Isso não é um sinal de que ela é porca, isso é um sinal de que ela já está entrando num momento de depressão, né? E como enfermeira, nós temos que dar essas orientações para que as pessoas se atentem. E quando elas se sentirem tristes, porque tem tristeza e tem depressão, são coisas completamente diferentes. Eu fico triste, tristeza é momentânea. Eu fiquei triste porque eu perdi um membro da minha família. Eu fiquei triste porque aconteceu alguma coisa. A depressão é uma coisa que perdura por muito mais tempo. Então nós temos a obrigação de mostrar para as pessoas essa diferença,
né? E estando na linha de frente do Covid, nós temos que mostrar não o desespero, mesmo que a gente seja desesperado, né? Mesmo que nós estejamos preocupados, tensos, nós temos a obrigação de acalmar a população. Esse é o nosso grande objetivo, né? Cada um que está lá na linha de frente está sendo capacitado por Deus e está sendo cuidado por Deus. Tivemos perdas de profissionais de saúde, tivemos perdas tristes, mas nós sabemos que podia ser muito maior esse número de perdas. E nós sabemos que Deus está ali no controle das nossas vidas, né? Então, o que eu queria falar com você, né? Nós não podemos nos deixar abater, porque se nós deixarmos nos abater, a doença vem com tudo, né? Quando a gente fala em saúde mental, é muito diferente de falar de saúde física. Porque de saúde física, eu tomo um medicamento, a dor passa. Saúde mental, a partir do momento que eu adoeço mentalmente, o tratamento é longo, não é fácil e muitas vezes as pessoas não se adequam e não querem se tratar. E aí, infelizmente, é um ciclo que nós não conseguimos também segurar, foge do controle das nossas mãos. A pessoa começa a ficar mais triste, querendo ficar mais dentro de casa, querendo ficar mais isolada das pessoas, de repente ela para de se alimentar, de tomar banho, de fazer as coisas que ela gostava de fazer no dia a dia. Se é mãe, para de cuidar das crianças. Se é esposa, deixa o marido de lado, né? E isso vai somente piorando. E infelizmente, gente, nós temos que ter a consciência, não dá para nós olharmos e falar, não, isso não é possível que aconteça. O suicídio, né? Então, vocês acham que nós profissionais estamos pouco preocupados com a questão do suicídio nesse momento? Não, a nossa preocupação é enorme. Mas eu, como enfermeira, eu sou enfermeira, mas eu creio nesse Deus que tudo pode. Então, a gente dobra o joelho e fala, Deus, a tua vontade seja feita. Quando isso vai passar? Não sei, né? Todo mundo pergunta para mim, cá, quando isso vai passar? Na faculdade os alunos me perguntam, quando que nós vamos voltar a ter aula presencial? Tô com saudade de todo mundo. Todo mundo tá com saudade de se abraçar. Todo mundo tá com saudade de se ver, né? Mas quando isso vai passar? Não sei, né? Não está na mão do homem, do ser humano. Eles estão lutando porque Deus dá competência às pessoas, Deus dá competência ao homem para realizar a vacina, o tratamento, mas quando isso vai acabar, quem vai colocar o ponto final é Ele. E é por isso que eu disse no começo que eu queria me pautar um pouco nessa questão da fé, né? Porque muitos de nós nos afastamos completamente de Deus e nos revoltamos contra Deus. Por que é que Deus deixou acontecer isso? Né? Eu não fiz nada para Deus me fazer sofrer desse jeito. Aonde nós somos diferentes do pessoal da Itália, da França, dos Estados Unidos, que morreram inúmeras pessoas? Aonde o brasileiro é diferente, que nós não podíamos sofrer com essa pandemia, infelizmente, da forma que nós estamos sofrendo, né? Então, quando eu falo que quem vai colocar um ponto final nessa situação, não sou eu, não é o cientista, não é o médico. O cientista, sim, orientado por Deus. Por quê? Porque tudo tem um tempo determinado, né? Na Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado e há um propósito para tudo debaixo do céu.
Então, assim, então você está dizendo que essa pandemia tem um propósito? Com certeza. Será que a gente tem coragem de falar que nós vamos sair dessa pandemia igual nós entramos? Gente, se alguém sair dessa pandemia igual entrou, eu acho que tem que parar e rever a vida inteira. Nós temos que sair diferentes, nós temos que já estar diferentes. Nós temos que pensar um pouco mais nas pessoas. Nós temos que sair dessa pandemia pensando mais nas pessoas. Nós temos que sair dessa pandemia pensando mais no amor ao próximo. Sermos menos egoístas, que às vezes nós falamos, eu não sou egoísta. Às vezes nós achamos que nós não somos, mas eu esqueço de estender a mão para a pessoa que está do meu lado precisando de ajuda, né? Então nós temos que sair menos egoístas, nós temos que sair mais amorosos, nós temos que sair mais valorizando mais a vida, valorizando mais a família, valorizando mais os amigos, valorizando mais o emprego e, acima de tudo, valorizando muito mais esse Deus que nos colocou aqui e que, mesmo em 120 dias de isolamento social, Ele tem cuidado de nós e tem nos protegido e não tem permitido que nós sejamos contaminados por esse vírus. Independente se eu estou na linha de frente ou não dessa doença. Né? Deus olha para nós de forma igual. Ele nos ama de forma igual. Ele não ama um a mais do que ele ama o outro. Ele é um pai que ama os filhos todos da mesma forma, na mesma intensidade, né? Então, tem um outro versículo na Bíblia que cabe perfeitamente no que nós vivemos, porque nós ficamos. Quando isso vai acabar? Eu quero voltar. Eu vou perder meu emprego? O que vai acontecer comigo? A ansiedade é a doença do século. Ela já era, né? A doença do século. Depois que nós entramos nessa pandemia, ela triplicou, né? E ela tem deixado as pessoas assim, totalmente fora de si. E aí tem um versículo na Bíblia que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, mas aí tem pessoas que só lê isso, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, ponto. Não continua, né? Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Tá angustiado? Pede. Tá angustiado? Ora. Tá angustiado? Chora diante de Deus, né? Então, sejam os seus pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. É pedir, né? Pedir, chorar, falar: Deus, eu tô com medo, Deus, eu não quero, Deus, eu tô com medo do meu emprego, eu tô com medo de perder minha vida, eu tô com medo de perder a minha família, mas é pedir e já agradecer, sabendo que Deus já começou a trabalhar naquele momento que você abriu a sua boca, tá? E a paz, a partir desse momento, e a paz que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Isso está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Então, a partir do momento que eu me coloco diante de Deus, abro minha boca, automaticamente agradeço, porque eu já sei que Ele já vai fazer, imediatamente o meu coração é tomado de paz, tá? Porque se não fosse tomado de paz, eu não estaria aqui agora. Vocês não estariam aí também, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Estamos passando por um momento de crise gravíssimo. Crise de doença, uma crise política absurda que nós não sabemos aonde isso vai acabar, né? Muitas vezes eu me pego pensando
Quantas pessoas mais vão precisar morrer para esses políticos pararem de se degladiar, brigar e querer medir poder, né? Então, assim, nós estamos sim diante de uma crise dentro da nossa nação muito grande, tanto de pandemia, mas acho que a crise política acaba sendo ainda muito maior. E isso nos angustia, porque cada hora que o político vai falar, a gente até gela na frente da televisão, porque fala, meu Deus, o que vem agora? E aí, gente, é a nossa obrigação nós orarmos pela nossa nação, né? É aquilo, se o meu povo se humilhar e clamar, eu ouvirei dos céus e sararei a vossa nação. Será que não está faltando nós clamarmos mais a Deus pela nossa nação? Né? Para que todos nós sejamos sarados, física e emocionalmente? Será que não é isso que Deus está esperando de nós e principalmente daqueles que professam a fé, né? Que creem que Jesus veio, morreu e é o único e verdadeiro Salvador? Será que não é isso que Deus está esperando de nós? E nós estamos fazendo o quê? Recuando com medo, né? Nós às vezes estamos fazendo o contrário do que Deus está pedindo. Então ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Enquanto você está dormindo, o seu sono está sendo guardado por Deus. Eu acho linda aquela mensagem que fala da pegadas na areia. Eu acho que é quase impossível quem não conhece. Que você está passando por uma situação muito difícil e você está caminhando na praia, você se imagina caminhando na praia ao lado de Jesus, né? E você contando para ele tudo que você está passando. E aí você fala para ele, não, porque lá no Brasil está acontecendo uma pandemia e já morreu mais de 70 mil pessoas. Descobrem-se 20 mil casos em 24 horas, né? É assustador, eu concordo. E aí, de repente, quando você olha, só tem 2 pegadas na areia. E aí nós, homens falhos, críticos, falamos, na hora que eu mais precisei, ele me abandonou. E é totalmente o contrário. Na hora que você mais precisou, ele te tirou do chão e carregou no colo. E é isso que ele tem feito né? Eu acho que muita gente pode dar esse testemunho comigo, né? Com a minha família, né? E eu acredito que muitos que estão aqui podem dar esse testemunho, tá? Então, não permita que ninguém fale para você, você tá depressivo, você tá com medo, você tá ansioso. Isso é frescura. Não, gente, não é frescura. Porque é que nem mulher, quando falta um hormônio no corpo da mulher, desregula o corpo dela inteirinho, né? É a mesma coisa no nosso cérebro. Quando falta algum hormônio, nós vamos ter sim dificuldades, nós vamos ter sim mudanças de humor e as pessoas têm que entender isso. Infelizmente, nem todas entendem, mas procurem aqueles que entendam. Os profissionais de saúde estão aqui para ajudar a população, né? É isso que eu gostaria. Eu queria que isso se expandisse para que a população soubesse que os profissionais de saúde, nós profissionais de saúde, estamos aqui para estender a mão para vocês nesse momento de dor, de angústia, de ansiedade, né? E caminhar junto, lado a lado, né? Nós não precisamos caminhar separados. Ele é profissional de saúde, fica lá, né? Eu tenho até medo de chegar perto de profissional de saúde, porque ele deve estar contaminado, né? Gente, lógico que a gente toma todos os cuidados do mundo, como todo mundo deve tomar nesse momento.
Então, nós temos responsabilidade frente a essa pandemia também, né? Então, assim, nós não podemos culpar só as outras pessoas. Nós temos responsabilidade, sim, né? Então, nós não precisamos passear no shopping nesse momento. Nós não precisamos, vai reabrir as cidades, algumas cidades vão reabrir o comércio. É tão importante você ir ao comércio nesse momento? Você não pode esperar um pouquinho mais, né? Aí você anda pra rua e você vê as pessoas sem máscara, ou com a máscara aqui, ou com a máscara no pescoço. Não põe, gente, não gasta máscara, deixa para quem tá usando direito, né? Então essa é a nossa responsabilidade frente a essa pandemia. Quando me perguntam, Karina, o que é que eu posso fazer para ajudar essa pandemia a passar mais rápido? Se conscientizar, né, de quais são as suas responsabilidades como pessoa, como ser humano, diante dessa doença. Então, isolamento social, uso de máscara, uso do álcool gel, né? O dizer não às festinhas clandestinas, porque a gente sabe que tem e tem muitas, e ali existem aglomerações, né? As pessoas acham que aglomeração são 30, 40 pessoas. Gente, se eu estiver num lugar, dentro de uma sala, numa festa, num aniversário, com 10 pessoas, eu tô aglomerado. E se alguém ali tem o vírus, contamina todo mundo. E o vírus, se eu for contaminada hoje, ele demora a se manifestar. E aí eu continuo contaminando outras pessoas. Então, olha a responsabilidade que nós temos como pessoas, né? Eu não tenho que ter vergonha de falar, olha, gente, eu vou me isolar na minha casa porque infelizmente eu estou contaminado com Covid-19. Isso não é vergonha. Vergonha, né? E triste é uma pessoa saber que está contaminada com o Covid e não contar para ninguém e sair por aí contaminando todo mundo. Então, descobriu que está contaminado pelo Covid, isso não quer dizer que você foi imprudente e que você não tomou os cuidados, né, necessários. Muitas outras coisas influenciam na contaminação. Baixa imunidade, paciente que tem doenças pré-existentes, pacientes cardiopatas, pacientes que fazem quimioterapia, né, que estão com a imunidade lá no chão. Então, essas coisas acontecem e aí acabam fazendo com que as pessoas se contaminem. Então, isso não quer dizer que a pessoa foi imprudente. Nem todos que foram contaminados ou que estão contaminados e que estão em isolamento, sejam em suas casas ou nos hospitais, não foram irresponsáveis, né? Infelizmente, a doença pegou e por causa de uma outra doença pré-existente, ele acabou se contaminando, tá? E aí, quando eu digo, né, que nós temos obrigação como servos de Deus nessa terra, nós temos a obrigação de também lembrar daqueles que estão internados longe das suas famílias, porque a família não pode visitar, e nós temos, né, a obrigação de levantar um clamor para que Deus sare, para que Deus levante aquelas pessoas, né, para que Deus devolva a saúde física, né, para quem está internado e devolva a saúde emocional para quem está aqui fora. Seja eu, seja o familiar de qualquer um, seja qualquer um de vocês, tá? E aí Deus diz, né, e aí as pessoas falam assim, mas Deus está me deixando de lado. Deus te deixou de lado ou você deixou ele de lado, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, né? Tem um versículo que fala: no mundo tereis aflições. Tem continuação esse versículo.
Mas eles falam, no mundo tereis aflições. Aí eles falam, tá vendo? Olha aí, Deus fala que vai cuidar, que vai, né, nos proteger, só que olha o que nós estamos vivendo, olha a angústia que nós estamos vivendo, olha o medo. A gente tem medo de deitar para dormir hoje e acordar amanhã com uma falta de ar tremenda. Acordar amanhã sabendo que nós perdemos um amigo. Só que o versículo continua. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, ele já venceu essa pandemia. E ela vai passar. Nós temos que crer que ela vai passar, né? E para isso nós temos que ser fortes, corajosos, né? Não nos apavorar diante das situações, porque o que as pessoas precisam de nós? Apoio, principalmente dos profissionais de saúde, apoio, carinho, conversa, explicação, né? Mostrar para ele realmente o que está acontecendo. Mas eu vou repetir o que eu disse no começo. É hora de se desligar as televisões. Liga a Netflix, vai assistir um filme, vai dar risada. Não fique na frente da TV, nos telejornais que ficam falando quantas mortes teve, quantos contaminados estão tendo, quanto por cento de leito de UTI eu tenho ocupado, que o sistema público vai entrar em colapso. Gente, deixa isso para os profissionais de saúde, deixa isso para os governantes. Nós não vamos resolver nada. Então saiam da frente da televisão e vão fazer outra coisa. Vão curtir os filhos, vai curtir o marido, vão curtir os pais. Ou mesmo, como eu disse, liga a Netflix e assiste um filme. Mas para de sofrer, de se martirizar frente à televisão, pensando, será que eu sou o próximo? Porque a gente pensa, será que eu sou o próximo? Chega, gente. Já deu, são 120 dias que nós estamos vivendo assim. E nós não merecemos, ninguém merece. Eu não mereço, vocês não merecem, o profissional de saúde não merece, né? Então, vamos começar a tirar o foco dessa doença, porque tudo está no controle das mãos de Deus e não na minha nem na de vocês. Nós podemos fazer o que nós quisermos, nós não vamos conseguir mudar essa situação, tá? Então, é hora de levantar a cabeça, falar, a pandemia está acontecendo? Tá. Mas eu vou sair dela vitorioso e muito mais fortalecido e totalmente diferente do que eu entrei. Porque, como eu disse, se alguém sair dessa pandemia do mesmo jeito que entrou, é triste demais. Porque é o momento onde nós temos para aprender tudo e para repensar todas as atitudes que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com as outras pessoas, como que eu trato as pessoas que convivem comigo, como que eu trato o meu colega de trabalho, como que eu trato o meu amigo que muitas vezes vem pedir ajuda para mim e eu falo assim, agora não dá tempo, eu não posso falar com você. É hora de parar, pensar e falar assim, não, eu vou sair um ser humano muito melhor e muito mais forte. E depois dessa, vai ser difícil alguma coisa derrubar o brasileiro. Né? O brasileiro já é difícil de cair. Depois dessa, se nós tomarmos consciência disso, a gente com certeza vai levar uma vida muito melhor, tá? Então, lembrem-se, nada acontece por acaso.
tá? E não deixe que ninguém menospreze os seus sentimentos. Sentiu tristeza, ansiedade, teve crise de pânico? Vá ao médico. Agora é momento de se tratar, tá? Não é momento de deixar de lado a nossa saúde física, tá? Não é porque eu estou falando de fé que é para nós deixarmos nossa saúde física de lado, jamais. Sentiu qualquer coisa, procure o médico. Se for necessário, tome o medicamento que o médico dá. E com isso, né, tomando o medicamento, né, ficando fortalecido, nós estamos mais firmes para marchar em frente e chegar lá e falar assim, olhar para trás, porque eu acredito que isso vai ser breve, nós temos que crer nisso, nós vamos olhar para trás e falar, nós fomos grandes heróis e passamos por essa situação, tá? Eu deixo aqui a minha solidariedade a todos os profissionais de saúde, porque vocês realmente são heróis. Hoje vocês protagonizam, né, o nível máximo aí, porque se vocês, né, se não fossem vocês, quem estaria cuidando dessas pessoas, né? Então, a todos que estão na linha de frente, parabéns, que Deus abençoe, que Deus proteja ricamente. E a quem não está, consciência das coisas que devemos fazer para, né, fazer com que essa pandemia termine de uma forma, né, mais rápida e menos agressiva da forma com que tem sido, tá bom? Que vocês possam confiar que Deus está no controle e que nenhuma árvore cai, nenhuma folha de árvore cai se Ele não permitir. Que Deus abençoe cada um de vocês e com certeza, quando nós pudermos voltar, né? Eu tô vendo vários recadinhos aqui de pessoas, né, que convivem comigo no dia a dia, que eu tô morrendo de saudades, né? Quando nós pudermos voltar aos encontros presenciais, que nós possamos nos abraçar e dar, né, valor àquele amigo que muitas vezes, né, eu vou convidar todo mundo, mas eu não vou convidar ele, né? E então que nós possamos, quando nós voltarmos, né, à presencialidade, que nós possamos nos abraçar e mostrar ao outro o quanto ele é importante na nossa vida e o quanto nós somos felizes em termos amigos, em termos família, porque agora, não podendo conviver com tudo isso, nós vemos como isso faz falta, né? Então, eu espero que seja muito breve esse reencontro e que a gente possa unir forças para que nós nunca mais voltemos a ser como nós éramos antes dessa pandemia acontecer, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, tô morrendo de saudade de todo mundo, né, dos meus alunos, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que convivem comigo, mas eu creio que logo nós vamos estar juntos novamente, tá bom? E não esqueçam, gente, consciência é tudo, tá? Se nós não tivermos consciência, isso vai continuar assim, ó, uma bola de neve, e aí vai demorar mais ainda para que as coisas se encerrem, tá bom? Obrigada pelo carinho de quem ficou aqui comigo esse tempo e outro momento a gente entra e conversa sobre outros assuntos, tá bom? Sentiu qualquer coisa? Procure um médico. É ele que vai te ajudar a guerrear, né?
de forma mais intensa e passar por essa fase de uma forma mais leve, né? E mais tranquila. Não sofra sozinho, não sofra calado, tá? Ligue pro amigo. A gente não pode se abraçar, mas a gente pode conversar por telefone, tá? Não sofra sozinho. Ligue, converse, tá? É para isso que nós somos amigos. É isso que a palavra amigo quer dizer. Eu estou aqui para o que você precisar, tá bom? Contem comigo. Um beijo no coração de todos vocês. Amo vocês e tô morrendo de saudade. Mas logo, logo estaremos juntos novamente. Não esqueçam, nenhuma folha da árvore cai, se Deus não permitir. Beijo, até mais.